Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, trabalho profissionalmente como cientista de dados desde 2017, já passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior startup da América Latina do ramo imobiliário. Tenho esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo direto do campo de batalha por quem vive essa profissão todos os dias. E além disso, tenho um centro de formação de cientistas de dados de alto nível que eu chamo de Comunidade DS. Esse vídeo faz parte da nossa série, o Portfólio de Respeito de Ciência de Dados, onde em 7 episódios eu vou mostrar para você por que o portfólio de projetos é um novo currículo para a ciência de dados e por que você deveria investir tempo em construir o seu. Nesse episódio 2, eu vou falar sobre a diferença entre os projetos de estudo e os projetos de portfólio, para você entender quais projetos você deve colocar ou não deve colocar no seu portfólio de projetos. Se você gostou do tema, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Qual a principal diferença entre um projeto de estudo e um projeto de portfólio? No episódio 1 eu mostrei para você a importância de você ter um portfólio de projetos, mas ressaltei também que existem alguns projetos que você não deve colocar no seu portfólio, porque ele passa uma mensagem de que você ainda não está pronto. E desde que você esteja procurando para vagas, esse projeto ele vai acabar te atrapalhando ao invés de te ajudar. Por isso que a gente define muito bem o que é um projeto de portfólio e um projeto de estudo. O projeto de portfólio, lembrando as duas funções que eu falei lá no outro vídeo, se você não viu o episódio 1, vou deixar aqui no card, mas a segunda função de um portfólio de projetos é preparar você para os cases técnicos das empresas. Só que o portfólio de projetos ele vai além disso. O portfólio de projetos ele prepara você para ser um cientista de dados de verdade dentro das empresas, te dando experiência de projetos que você faria dentro da empresa. Então, enquanto você está fora da empresa, se você fizer os mesmos projetos que os cientistas de dados fariam dentro da empresa, você com certeza vai estar apto para executar os projetos dentro da empresa. Por isso que a gente tem que escolher muito bem os projetos que vão nos preparar para essas vagas. Eu vou explicar melhor para você como que isso funciona. Dentro das empresas nós temos vários níveis de cientistas de dados. Nós temos o cientista de dados júnior, que tem uma certa barra de experiência, onde mostra uma certa profundidade nos temas técnicos e uma amplitude de ferramentas que ele conhece. Conforme ele vai trabalhando cada vez mais em problemas, ele vai aumentando a profundidade técnica e vai aumentando também a sua amplitude no conhecimento de novas ferramentas. E aí ele vai para um próximo nível, que é o nível do DS pleno, que tem uma profundidade técnica um pouco maior e também tem uma amplitude maior no conhecimento de ferramentas. E conforme ele vai passando por mais problemas, vai passando por novos desafios, vai ganhando conhecimento de negócio, ele chega a um DS Sênior, que tem uma grande profundidade técnica e uma amplitude ainda maior no conhecimento das ferramentas. Enquanto isso, do lado de fora das empresas, estamos nós aqui tentando nos preparar para entrar dentro das empresas. E esse processo de preparação ele precisa acontecer de maneira com que a gente adquira a mesma experiência que um DS Júnior tinha quando ele acabou de entrar na empresa. Então, alguns projetos, ao fazer esses projetos, ao criar soluções para esses problemas, eles vão nos dar a mesma experiência que o DS Júnior tinha quando ele entrou na empresa. Por outro lado, se você fizer alguns tipos de projetos que eu chamo de projetos de estudo, esses projetos eles não têm profundidade suficiente, tanto técnica quanto de negócio, para que você tenha a mesma experiência que o DS Júnior tinha quando ele começou. Então você acaba enchendo bem menos a sua barrinha de experiência, que é bem menor do que o esperado nas vagas de cientista de dados. Portanto, é importante a gente fazer os projetos de estudo para poder validar o nosso conhecimento, mas também investir tempo nos projetos de portfólio, que vão provar para o recrutador que a gente tem o mesmo nível de experiência que o DS Júnior tinha quando ele entrou dentro da empresa. É por isso que os projetos de estudo e os projetos de portfólio eles precisam ser bem definidos. E quais então são os projetos de estudo e os projetos de portfólio, Meigron? Bom, quando a gente começa a nossa jornada para nos tornarmos um cientista de dados, existem vários caminhos. Algumas pessoas começam pelo caminho dos livros. E nos livros você sempre vai ter alguns exercícios ou alguns projetos para poder validar o conhecimento. E os projetos mais clássicos dentro dos livros são a classificação da espécie de flores, que é o dataset Iris Flower,
Outros livros também trazem predições de preço dos imóveis em Boston, que é você usar as características dos imóveis para tentar prever o preço da venda. E outros livros também trazem, por exemplo, a previsão de sobreviventes do náufrago do Titanic, para poder validar alguns conhecimentos de acordo com esse projeto. Quando a gente começa a evoluir um pouco no nosso caminho de aprendizado para a ciência de dados, a gente começa a buscar alguns cursos online ou até mesmo canais no YouTube, onde as pessoas elas começam a resolver outros tipos de problemas, como por exemplo análise de sentimentos. Então, através de uma mensagem, você dizer se essa pessoa ela está contente ou ela não está contente. Você também tem a previsão de preço da Petrobras, ou seja, pega todo o histórico de previsão de preço e tenta prever qual seria o próximo preço de compra da Petrobras. Você também tem projetos de match de currículo com candidatos. E por último, quando nós já ganhamos experiência sobre como fazer um projeto de ponta a ponta, nós começamos a nos aventurar em competições, onde você não tem realmente o passo a passo do projeto pronto e é onde você vai colocar as suas habilidades em prova, para saber realmente se você consegue receber um problema aberto, transformar isso em passos executáveis e criar a solução para esse problema. E o Kaggle você encontra diferentes projetos das mais variadas empresas. Você encontra previsão de vendas, você encontra personas de clientes, você encontra previsão de churn, você encontra classificação de pacientes e muitos outros projetos de grandes variedades de empresas super importantes e relevantes para o mercado. Portanto, todos esses projetos eles contribuem de alguma forma para a nossa caminhada na formação de ciência de dados. Alguns contribuem para a validação do nosso conhecimento e outros contribuem como demonstração da nossa capacidade de resolver problemas com o conhecimento que nós temos naquele momento. Por isso que nós precisamos separar muito bem quais são os projetos de estudo e quais são os projetos de portfólio. E para ser um projeto de portfólio, eu considero que ele tenha 3 coisas obrigatórias para ser considerado um projeto de portfólio. A primeira coisa obrigatória é ele precisa ter um motivo para existir. Ou seja, por que você está fazendo esse projeto? Qual que é o problema que esse projeto resolve? Na empresa você nunca vai começar um projeto se você não tiver um motivo para começar esse projeto. Então qual que é o motivo para você estar construindo essa solução? O segundo elemento obrigatório de um projeto de portfólio é o problema de negócio associado. Então qual que é o problema de negócio que você está resolvendo? Com a sua solução pronta, qual é o benefício que as pessoas vão ter ao utilizar a sua solução? Qual que é a tomada de decisão que vai ser melhorada com a sua solução? Qual é a economia de tempo que o time vai ter com a sua solução? Por isso que o terceiro item é realmente o retorno estimado da sua solução. Então, se o time de negócio pudesse implementar a sua solução agora, qual seria o retorno financeiro que a sua solução traz? Qual que é a economia de tempo que a sua solução traz para o time de negócio? Qual que é o benefício que o seu projeto traz para a empresa? Então, os projetos de portfólio eles precisam ter essas 3 características para ser considerado um projeto de portfólio, que é equivalente ao que você faria dentro da empresa. Então, todos esses projetos são elegíveis para ser tanto projetos de estudo quanto projetos de portfólio. A diferença vai depender do qual a profundidade que você vai dar para cada um desses projetos em relação ao negócio. Por exemplo, se você fizer um projeto de análise de sentimentos por fazer, para mim é um projeto de estudos, porque você está usando ele para aprender uma nova técnica ou aprimorar alguma que você já sabe. Agora, se você fizer uma análise de sentimentos para tentar prever se essa pessoa ela estaria alegre ou feliz através da avaliação que ela dá para um certo produto, e a partir dessa previsão você conseguir calcular o NPS, que é uma métrica da empresa chamada Net Promoted Score, que é uma métrica que diz qual é a satisfação do cliente com a marca, e através disso você conseguir recuperar as pessoas que são detratoras e conseguir dar algum benefício para as pessoas que são promotoras, e isso reduzir a longo prazo a chance da sua marca ser mal falada no mercado, isso sim é um projeto de portfólio, porque você está usando a sua solução para resolver um problema, que é a identificação tardia das pessoas detratoras. Aí sim você tem um portfólio para colocar no seu projeto, porque é um tipo de projeto que você faria exatamente se estivesse dentro da empresa. E quando os recrutadores eles olharem esse projeto e olharem qual que é o problema de negócio associado a essa solução, aí sim você vai ter bastante credibilidade para dizer que você é capaz de entrar naquela empresa e trabalhar como cientista de dados júnior. Portanto, os projetos de estudo eles são usados para você aprender, para você validar um conhecimento. Já os projetos de portfólio, eles são usados para você demonstrar a sua capacidade de resolver problemas com dados, com o conhecimento que você tem naquele momento.
Por isso que nós precisamos ter muito claro a distinção desses dois projetos, para não colocar muitos projetos de estudo dentro do portfólio e passar uma mensagem para o recrutador de que você ainda não está pronto, você está no caminho, mas ainda não está pronto para poder entrar dentro da empresa. Aí você me pergunta assim, mas Meigron, como que eu identifico e encontro dados para fazer os projetos de estudo? É exatamente sobre isso que eu vou falar com você no próximo episódio, nosso episódio 3, onde você encontra os dados para você criar os seus projetos de estudo e poder aprimorar o seu conhecimento. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio. Mais informações lá no meu Instagram, no @Meigron, onde eu posto diariamente conteúdo sobre ciência de dados. Tem também um blog, sejamdatascientist.com, onde tem pelo menos uns 8 sugestões de projetos de portfólio para você construir e colocar no seu portfólio. E também tem o nosso canal do Telegram, que é um canal de estudo. Bom, muito obrigado pelo seu tempo em acompanhar esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até!